Há pessoas que não estão apenas lutando contra números negativos na conta bancária. Elas estão lutando contra um cansaço profundo, silencioso, que se instala na alma. Um desgaste que não aparece nos extratos, mas que pesa no peito ao deitar, aperta o coração ao acordar e acompanha cada decisão do dia. A dívida, quando se prolonga, deixa de ser apenas financeira e se transforma em um estado emocional. Ela corrói a esperança, diminui a fé e faz a pessoa se perguntar em silêncio se ainda existe saída. Muitos continuam trabalhando, se esforçando, fazendo tudo o que podem, mas vivem com a sensação de que estão sempre correndo atrás, sempre pagando algo que nunca termina. E em algum momento, essa pergunta surge, mesmo que ninguém tenha coragem de dizê-la em voz alta. Será que Deus ainda olha para a minha vida financeira? Talvez você esteja ouvindo isso agora e se reconheça nesse peso invisível. Talvez sua luta não seja falta de vontade, mas excesso de cansaço. E é exatamente por isso que este salmo existe. Não como promessa vazia, não como fórmula mágica, mas como um clamor antigo, nascido em meio à pressão, à perda e à sensação de abandono. Um clamor que atravessou gerações, porque fala diretamente com quem chegou ao limite. O que você vai ouvir aqui não é sobre enriquecimento rápido, é sobre resgate, é sobre libertação, é sobre Deus entrando onde as forças humanas já não conseguem mais sustentar. Antes de continuar, não passa por esse momento sem se posicionar. Escreve aí nos comentários com fé e consciência, como decisão do coração e sinceridade. Amém. Deus ainda cuida da minha vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Inscreva-se agora mesmo. Este canal existe para ensinar como a palavra de Deus se conecta com a vida real, com decisões, escolhas e situações financeiras que ninguém ensina a lidar. Aqui, fé não é fantasia, é direção. Agora, desacelera um pouco. Respira fundo. Silencia a pressa, a ansiedade e as vozes que dizem que não há saída, porque o que vem a seguir não é apenas mais uma mensagem. Pode ser exatamente a resposta que você vinha pedindo a Deus em oração, mas nunca tinha conseguido ouvir com clareza. A Bíblia nunca tratou a falta apenas como ausência de dinheiro. Desde os textos mais antigos, a escassez aparece ligada à perda de dignidade, à opressão silenciosa e ao enfraquecimento da esperança. Quando a provisão não chega por muito tempo, algo começa a ser corroído por dentro. A pessoa deixa de planejar, passa a sobreviver, deixa de sonhar, passa a calcular riscos. E, sem perceber, entra em um modo de vida onde tudo gira em torno de apagar incêndios. Não é preguiça, não é falta de fé. É desgaste acumulado, é cansaço da alma. É nesse ponto que muitos começam a confundir o problema. Acreditam que estão lidando apenas com contas, boletos e números, quando, na verdade, estão enfrentando um sistema de pressão constante que afeta o emocional, a mente e o espírito. A dívida prolongada cria um estado de alerta permanente. A pessoa acorda já cansada, não porque dormiu pouco, mas porque dormiu preocupada. E quando esse ciclo se repete por meses ou anos, a fé começa a ser afetada. Não porque Deus mudou, mas porque a esperança vai sendo espremida pelo medo. A Escritura deixa isso claro quando afirma: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é servo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Esse versículo não é apenas uma observação econômica. Ele revela um princípio espiritual. A dívida, quando se torna contínua, cria uma forma de servidão. Ela dita decisões, limita escolhas e impõe um ritmo de vida que não foi desenhado para o ser humano. A pessoa passa a viver reagindo, não conduzindo. E isso aos poucos rouba a sensação de liberdade interior. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando que essa descrição parece familiar demais. Talvez sua luta não seja por luxo, mas por fôlego. Não por excesso, mas por paz. E isso importa. Porque Deus não olha apenas para o valor da conta. Ele olha para o peso que isso tem carregado dentro de você. O próprio Jesus reconheceu que a ansiedade pode sufocar a palavra no coração do homem. Mateus 13, 22. Ou seja, quando a preocupação domina,
Até aquilo que Deus já plantou dentro da pessoa tem dificuldade de crescer. É por isso que o Salmo 44 é tão diferente de muitos outros textos conhecidos. Ele não nasce em um ambiente de vitória visível. Ele nasce da experiência de um povo que fez o que era certo, mas mesmo assim enfrentou perda, humilhação e sensação de abandono. O salmista não tenta maquiar a realidade. Ele declara: "Fizeste-nos retroceder diante do inimigo, e os que nos odeiam nos saqueiam." Salmo 44:10. A palavra saquear é forte porque descreve uma perda forçada. Algo é levado não porque foi entregue, mas porque já não havia forças para resistir. Essa imagem conversa diretamente com a realidade de quem vive pressionado financeiramente. Juros que avançam, dívidas que crescem, decisões antigas que continuam cobrando um preço alto. Há pessoas hoje que se sentem saqueadas pelo sistema, pelo passado, por escolhas feitas em momentos de desespero. E junto com isso vem a vergonha, um sentimento silencioso que faz muita gente se calar, se isolar e até se afastar de Deus, acreditando que falhou demais para ser ajudada. Mas o Salmo 44 não termina na descrição da perda. Ele avança para algo mais profundo, a consciência espiritual. O salmista entende que existe uma diferença entre reclamar e clamar. Reclamar paralisa. Clamar posiciona. Reclamar olha apenas para o problema. Clamar reconhece o problema, mas se dirige àquele que pode intervir. É por isso que, mesmo em meio à dor, o texto não abandona a fé. Ele transforma o sofrimento em oração. Quando o salmista declara: "Levanta-te em nosso auxílio, resgata-nos por amor da tua misericórdia", Salmo 44:26, ele está reconhecendo um limite. Está dizendo, em outras palavras, chegamos onde nossas forças acabam. E isso não é fracasso espiritual, isso é maturidade, porque resgate só acontece quando alguém de fora entra para tirar outro de uma situação da qual ele não consegue sair sozinho. Muitas pessoas se esgotam porque tentam vencer a opressão financeira apenas com esforço humano. Trabalham mais, se cobram mais, se culpam mais, mas não alinham o coração, a fé e a dependência de Deus. O resultado é cansaço sem avanço. A Bíblia mostra que a provisão de Deus não vem apenas como recurso, mas como direção. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Ou seja, Deus não apenas ajuda a pagar contas, Ele ensina a reorganizar caminhos. Aqui está um ponto essencial. O problema nunca foi só dinheiro, sempre foi liberdade. Deus não deseja ver seus filhos vivendo sob opressão constante, sem paz e sem dignidade. A falta prolongada distorce a identidade, faz a pessoa se definir pelo problema. Mas o Salmo 44 confronta exatamente essa mentira. Ele lembra que a história não termina no saque, mas no clamor. Não na perda, mas no resgate. E se você chegou até aqui carregando esse peso invisível, precisa ouvir isso com atenção. Deus não se esqueceu de você. O silêncio não é abandono. Muitas vezes, é preparação para reposicionamento. O clamor certo, feito com consciência e humildade, começa a quebrar cadeias que não são apenas externas, mas internas também. Escreve agora se essa parte falou com você nos comentários, com verdade, como posicionamento. Amém. Deus está me libertando da opressão. Existe um momento na caminhada espiritual em que a oração deixa de ser apenas um pedido e passa a se tornar um posicionamento. É exatamente aí que muitos erram sem perceber. Oram, mas continuam se vendo como derrotados. Pedem ajuda, mas continuam se definindo pela escassez. Falam com Deus, mas não mudam o lugar interior de onde falam. O Salmo 44 revela esse ponto com muita clareza, porque ele não é uma oração apressada. Ele nasce depois da exaustão, depois que o povo reconhece que chegou ao limite das próprias forças. Quando o salmista diz, "Levanta-te em nosso auxílio", ele não está acusando Deus de inércia. Ele está reconhecendo que existe uma ordem espiritual que se ativa quando há alinhamento. É como se dissesse, "Senhor, nós paramos de lutar sozinhos."
Isso é poderoso, porque quebra o ciclo da fé ansiosa. A fé ansiosa pede com medo. A fé madura clama com confiança. E confiança não é ausência de dor. É decisão de não deixar a dor governar. Talvez você tenha orado muitas vezes pedindo provisão, mas sempre a partir do desespero. Sempre com a sensação de urgência, quase como se estivesse correndo contra o tempo. Isso é compreensível, mas precisa ser tratado. Jesus foi direto quando ensinou que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mateus 6:8. Então a oração não serve para informar Deus, mas para alinhar o coração humano. Quando esse alinhamento acontece, algo começa a mudar primeiro por dentro. O Salmo 44 faz exatamente isso. Ele começa reconhecendo a dor, mas não termina nela. Ele percorre um caminho espiritual, que vai da confusão ao clamor consciente. E esse caminho é essencial para quem vive pressão financeira. Porque a escassez prolongada tende a gerar 3 coisas perigosas: culpa, comparação e pressa. Culpa pelo passado, comparação com a vida dos outros e pressa para resolver tudo de qualquer jeito. Nenhuma dessas coisas produz liberdade. É por isso que a Bíblia insiste tanto no princípio da confissão alinhada. Romanos 10:10 ensina que com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Esse princípio não se limita à salvação eterna. Ele revela como a fé opera. A forma como a pessoa fala revela como ela se enxerga. Muitos continuam dizendo: eu nunca tenho dinheiro. Minha vida financeira é um desastre. Nada dá certo para mim. Essas frases parecem desabafos, mas se tornam declarações que reforçam a prisão. O clamor do Salmo 44 muda esse padrão. Ele não diz: estamos perdidos para sempre. Ele diz: resgata-nos. Ou seja, ainda existe esperança, ainda existe intervenção, ainda existe saída. Isso muda o ambiente espiritual da casa. Quando alguém começa a orar com esse nível de consciência, a ansiedade perde força. A mente começa a clarear. A pessoa passa a perceber ajustes que antes ignorava. E aqui entra um ponto que precisa ser dito com honestidade. Oração verdadeira nunca elimina a responsabilidade. Ela a direciona. A Bíblia nunca separa fé de sabedoria. Provérbios 21:5 afirma que os planos do diligente conduzem à fartura. Isso significa que, enquanto a pessoa ora, ela também aprende. Enquanto clama, ela também organiza. Enquanto confia, ela também corrige hábitos. Isso não é falta de fé. Isso é fé prática. Muitos esperam que Deus resolva tudo sem que nada precise ser ajustado. Mas o padrão bíblico é outro. Deus liberta para estabelecer um novo modo de viver. Ele não quebra cadeias para que a pessoa volte ao mesmo ciclo. Por isso, muitas vezes, a resposta da oração começa como direção, não como dinheiro imediato, uma ideia clara, um limite necessário, uma decisão que precisava ser tomada há muito tempo. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco também será no muito, Lucas 16:10. Isso não é ameaça, é preparo. Deus trabalha com processos, e processos exigem constância. É por isso que orar o Salmo 44 não deve ser um ato isolado, mas um posicionamento contínuo. De manhã, para entregar o dia. Durante o dia, para não se deixar dominar pela ansiedade. À noite, para descansar na fidelidade de Deus. Talvez você esteja percebendo agora que, mais do que dinheiro, o que estava faltando era paz. E quando a paz começa a se estabelecer, a provisão encontra espaço para fluir. Filipenses 4, 6 e 7 ensina que a oração deve vir acompanhada de gratidão para que a paz de Deus guarde o coração e a mente. Sem paz, não há clareza. Sem clareza, oportunidades passam despercebidas. O clamor do Salmo 44 não força Deus a agir. Ele cria um ambiente onde a ação de Deus pode se manifestar. E isso começa dentro. Quando a pessoa deixa de se ver como escrava da escassez e passa a se enxergar como alguém em processo de resgate, algo muda. A postura muda. As escolhas mudam. O comportamento muda. Se você sente que essa parte está reorganizando algo dentro de você, escreve agora nos comentários com simplicidade e verdade:
Glória a Deus. Eu confio no processo. Há um ponto na caminhada espiritual em que a pessoa percebe que Deus não está apenas interessado em resolver um problema pontual, mas em restaurar uma forma de viver. Isso é fundamental quando se fala de vida financeira. Muitos querem uma solução rápida para a falta, mas não percebem que o maior dano da escassez prolongada não está no bolso, e sim na identidade. A pessoa começa a se ver como alguém sempre em desvantagem, sempre atrás, sempre lutando para sobreviver. E essa visão distorcida afeta decisões, relações e até a forma de se relacionar com Deus. O Salmo 44 aponta exatamente para esse lugar sensível. Ele não apresenta um Deus distante, indiferente à dor do povo. Pelo contrário, ele revela um Deus que responde quando há dependência verdadeira. Dependência não é fraqueza, é reconhecimento de limite. Jesus ensinou isso de forma prática quando orientou os discípulos a orar pedindo o pão de cada dia. Mateus 6:11. Ele poderia ter ensinado a pedir celeiros cheios para sempre, mas escolheu ensinar dependência diária. Não porque Deus seja limitado, mas porque a dependência protege o coração da soberba e da ansiedade. Muitas pessoas se perdem financeiramente quando tentam resolver tudo sozinhas por tempo demais. Trabalham, se esforçam, mas carregam a sensação de que, se pararem um segundo, tudo desmorona. Isso não é vida abundante, é sobrevivência constante. E Deus não criou seus filhos para viverem presos ao medo do amanhã. Quando alguém começa a orar o Salmo 44 com consciência, algo começa a ser tratado internamente. A necessidade de controle absoluto. A gratidão antecipada entra exatamente nesse ponto. Gratidão não é apenas reação ao que já chegou, é expressão de confiança no caráter de Deus. A Bíblia ensina, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus continua sendo fiel mesmo quando o cenário ainda não mudou. A gratidão quebra o ciclo da ansiedade porque muda o foco. Em vez de olhar apenas para o que falta, a pessoa passa a reconhecer o cuidado que ainda a sustenta. Quando alguém agradece antes de ver, algo se ajusta no comportamento. A pessoa começa a administrar melhor o pouco, porque entende que o pouco também é provisão. Começa a dizer não para o que antes aceitava por medo. Começa a organizar o que antes evitava olhar. Isso não acontece por obrigação religiosa, mas por clareza espiritual. E clareza é uma das maiores respostas de oração que alguém pode receber. Outro ponto essencial é entender que provisão nem sempre vem da forma esperada. Às vezes ela vem como uma oportunidade inesperada. Outras vezes como uma conversa necessária. Em alguns casos, como uma ideia simples que destrava um processo inteiro. Deus trabalha com caminhos, não apenas com recursos. Provérbios 3:6 afirma que quando reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireita as veredas. Ou seja, Deus não apenas supre, Ele guia. O Salmo 44 ensina que o resgate acontece por amor da tua misericórdia. Isso é poderoso porque retira o peso da performance. A provisão de Deus não depende de um passado perfeito, depende de um coração quebrantado. Davi declara em outro salmo que o sacrifício que agrada a Deus é o espírito quebrantado e contrito. Salmo 51:17. Quando alguém ora a partir desse lugar, a vergonha perde força. A culpa deixa de governar. A pessoa se aproxima de Deus sem máscaras. É nesse ambiente que a dignidade começa a ser restaurada. Antes mesmo de o dinheiro aparecer, a pessoa volta a respirar com mais tranquilidade. Dorme melhor. Decide com mais consciência, e isso não é detalhe, isso é fundamento. Porque liberdade financeira na Bíblia não é luxo descontrolado, é paz, é ordem, é capacidade de planejar sem medo constante, é poder ajudar sem se destruir. Talvez você esteja ouvindo isso agora e percebendo que mais do que contas pagas, você precisava recuperar a esperança. E esperança não decepciona quando está alinhada à palavra. Romanos 5:5. Deus não quer apenas tirar você da dívida. Ele quer tirar a dívida de dentro de você.
Quer quebrar o ciclo da escassez mental, emocional e espiritual. Por isso, a dependência diária não é retrocesso, é maturidade. Orar todos os dias, declarar a palavra, ajustar atitudes, agradecer antes de ver. Tudo isso constrói um novo padrão. Um padrão onde o dinheiro deixa de ser senhor e passa a ser ferramenta. Onde a provisão não gera medo de perder, mas responsabilidade de cuidar. Se essa parte está falando com o seu coração, escreve agora nos comentários. Eu agradeço antes de ver. Deus está cuidando. Chega um momento em que a oração deixa de ser apenas algo que a pessoa faz e passa a se tornar algo que ela vive. É nesse ponto que muitas histórias começam a mudar de verdade. Não porque todas as contas desaparecem de um dia para o outro, mas porque a pessoa já não se vê mais como alguém condenado à escassez. Ela começa a se enxergar como alguém em processo de resgate. E isso muda tudo. Muda a forma de pensar, de falar, de decidir e de caminhar. O Salmo 44 termina com um clamor direto, simples e profundamente maduro. Não há negociação, não há promessa em troca, não há tentativa de convencer Deus com méritos humanos. Há dependência. Quando o salmista diz, levanta-te em nosso auxílio, resgata-nos por amor da tua misericórdia, ele está reconhecendo que a esperança não está no esforço final, mas no caráter de Deus. Essa é a base de uma fé que não se quebra com a pressão. Muitas pessoas até oram, mas continuam se definindo pelo problema. Continuam dizendo, eu sou quebrado, eu nunca tenho dinheiro, minha vida financeira é uma bagunça. Essas frases parecem inofensivas, mas moldam a identidade. Jesus ensinou que a boca fala do que o coração está cheio, Lucas 6,45. E aquilo que é repetido com constância acaba sendo acreditado. Por isso, mudar a declaração não é fingir que está tudo bem, é escolher interpretar a realidade à luz da fé, não do medo. A Bíblia mostra esse padrão repetidas vezes. Abraão foi chamado de pai de muitas nações, quando ainda não tinha filhos. Gideão foi chamado de homem valente quando ainda se escondia. Deus não espera a mudança acontecer para mudar o nome. Ele muda o nome para provocar a mudança. Quando alguém começa a declarar a palavra certa, algo se ajusta por dentro. O medo perde espaço, a vergonha diminui. A mente sai do modo sobrevivência e entra no modo direção. Isso não é misticismo, é alinhamento. Quando a pessoa passa a viver como alguém que já está sendo resgatado, suas escolhas começam a refletir isso. Ela administra melhor o pouco, porque entende que o pouco também é cuidado de Deus. Ela evita decisões impulsivas, porque já não age a partir do desespero. Ela aprende a dizer não quando necessário, porque entende que limites também fazem parte da provisão. A gratidão antecipada fortalece esse novo ciclo. Em vez de esperar tudo se resolver para agradecer, a pessoa agradece porque confia em quem prometeu. A palavra declara, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Salmos 37:25. Essa promessa não fala de ausência de lutas, mas de presença de cuidado. Mesmo em tempos difíceis, Deus não abandona quem confia nele. Liberdade financeira, segundo a Bíblia, não é ostentação nem excesso. É paz, ordem e dignidade. É poder dormir sem medo. É planejar sem ansiedade. É ajudar sem se destruir. E Deus se importa com isso. Ele não quer que seus filhos vivam eternamente oprimidos por dívidas, vergonha e culpa. Ele quer ensinar um novo padrão de vida sustentado por sabedoria, fé e constância. Talvez você esteja chegando ao final dessa mensagem sentindo algo diferente. Não uma euforia vazia, mas uma esperança firme. Se for assim, guarda isso. Não foi coincidência, foi direção. Continue orando o Salmo 44 com consciência. Continue declarando com humildade. Continue ajustando atitudes. Continue confiando no tempo e na forma de Deus. O resgate não acontece para nos tornar dependentes de milagres constantes, mas para nos conduzir a uma vida equilibrada e madura. Antes de encerrar, se puder, faz agora essa declaração simples em voz alta ou no silêncio do coração.
Senhor, eu confio na tua misericórdia. Estou sendo resgatado. A escassez não define mais quem eu sou. Eu recebo direção, paz e provisão segundo a tua vontade. Amém. Se essa mensagem te fortaleceu, te trouxe clareza ou devolveu a paz que a pressão financeira tinha roubado, escreve aqui nos comentários algo que venha do coração. Amém. Eu creio no resgate. E se você sente que caminhar acompanhado faz diferença, fica com a gente. Não como quem se inscreve por hábito, mas como quem decide aprender, crescer e alinhar a vida à palavra dia após dia. Aqui, cada conteúdo é pensado para fortalecer sua fé, organizar sua mente e te lembrar de quem Deus é, inclusive nos dias difíceis. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza com sabedoria. Você não foi criado para viver oprimido por dívidas. Você foi chamado para viver com liberdade, equilíbrio e esperança. Se inscreva no canal agora para mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.